Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Papo Reto, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial Ricardo Silvestrin. Canja Super Júlio Reni. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, Rádio Ouvinte. Agora eu pensei no cabelo. O cabelo do Caetano? Que o meu cabelo... Não, que o meu cabelo tá diferente, que barará, mas... Nós abrimos aqui, telespectadores e ouvintes, muito boa tarde, muito boa noite, bom dia. Abrimos a conexão aqui, eu perguntando da Kátia Suman, uma pergunta completamente anacrônica. A pergunta era, Kátia, tu fez escova? Aí eu dei toda uma explicação que eu geralmente prendo assim, então ele fica numa outra performance. Aí cheguei a falar do cabelo do Caetano Veloso. E aí a gente descobriu que o professor Fischer não sabe absolutamente nada sobre o cabelo do Caetano. Nada do cabelo do Caetano Veloso. Eu espero que o Silvestrin saiba. Tu não sabe, Silvestrin? Olha, tem várias teorias a respeito do cabelo do Caetano Veloso. Várias linhas de abordagem desse tema. Várias abordagens. Nós vamos fazer um seminário na semana que vem, então, mas eu queria aproveitar para saudar o Silvestrin. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo legal. É a primeira vez que tu participa nesse formato, né, online, pandêmico, sei lá. Sim, com vocês aí. Olha aí. Ó, eu também tenho aqui, ó. Pronto, ó. Toma. A famosa obra completa, né? Então, vamos então começar. Posso fazer uma pergunta, Vai. Kátia? Como é que é essa história, então, já que isso faz parte da história do Sarau e eu não estava nesse dia? O Silvestrin foi o primeiro convidado do Sarau Elétrico, é isso? Cara, o Silvestrin foi o primeiro convidado do Sarau Elétrico em julho de 1999. 1900! Quando tu fala 1900, já dá um negócio, né? Pensa assim, caramba! Tu lembra disso, Silvestrin? Bom, tu tem várias linhas também para abordar esse assunto. Mas o tema, tu lembra qual era o tema? Aikai, não era? Era aí, lembra mesmo, viu? Botei na roubada. O pessoal vem de lá do longínquo século XX e ainda tá funcionando. Tá funcionando a memória. Tá funcionando. A gente só tinha uma combinação, né, Kátia? Te lembra? Vamos fazer, vamos, como é que é? Vamos, não sei o que e tal. E aí o Silvestrin fazia... Tu tinha uma coluna na Rádio Ipanema, né, Silvestrin? Tinha a transmissão de pensamento. E aí... mas isso foi depois, não foi? Foi depois. Não, eu tinha uma coluna... Quem tinha a coluna era o Frank Jorge, professor, quando começou o Sarau. Mas eu tinha na Felusp todas as letras que eu fazia na Felusp. Mas aí era concorrência, a gente não era considerava. A gente ignorava ostensivamente, inclusive. Essa era a ideia. Acabei de falar aqui só para contar para quem não sabe, né, que a gente começou assim, vamos, como é que vai ser e tal. E aí nós tínhamos duas combinações só, que era o Frank Jorge, a Kátia Suman e eu, que éramos os fixos, digamos, né? O Silvestrin era o nosso primeiro convidado, porque já era um cara pop, bababá, falava de poesia na rádio e tal, na concorrência. E a gente combinou duas coisas. Uma coisa que ia ter uma canja musical, e a segunda coisa é que não podia demorar muito. A gente ia falar 1 hora e aí parar, para não ficar aquela choradeira assim, de cada vez chega mais um e fala mais uma coisa, o povo já vai indo embora, não sei o quê. Não, essa máxima do tem que ter hora para acabar foi tu que botou, professor. Que já deu foi tu. A música fui eu. Mas a coisa assim, uma hora tem que acabar e acabou. Porque aquela coisa que vai morrendo, assim, é uma coisa muito deprimente, né? Vai dando um... Tem mais um. Me lembrei de um poema aqui, pô. Aí aquele que tira do bolso, assim, um troço enorme, baixa a cabeça.
Isso tudo no remoto mês de junho de 1999. Julho, desculpa. Isso. 1999, tu vê? 2 anos daqui a pouquinho, então. 22 anos, né? A gente tem que pensar num sarau festivo, né? A gente fica fazendo a reunião de produção no ar, né? Muito legal isso. Coisa interativa e tal. Aliás, vocês podem mandar sugestões aí pode ser por e-mail, katia@radioelétrica.com. E falando nisso, eu queria dizer o seguinte, a gente vai mais uma vez solicitar a colaboração de vocês aqui pelo nosso contribuições de qualquer valor para o Pix, katia@radioelétrica.com, ou a conta do Banco do Brasil que vai aparecer aqui. A gente tem uma canja hoje muito importante, queremos destinar um bom cachê, porque ele merece, que é o grande Júlio Reni. Então, fica aqui o registro e estão abertas aí a temporada de doações, né? Enfim, tem que passar o chapéu toda semana, é chato. E sempre eu que tenho que fazer isso, né? Poxa, é chato isso, mas tá. Vamos lá. Professor Fischer, o nosso tema, então, foi foi totalmente inspirado pelo livro do Silvestrin, né? Que vem dar na chincha, né? Chama na chincha, podia ser o nome do livro, chamando na chincha. Ninguém ia entender, né? Fora, só até uruguaiano. Mas daí a gente falou que era um negócio de, dar real, né? De falar coisas assim que tem que ser faladas. Né? Isso, papo reto, da real oficial. Mas eu, só para contrariar, eu não vou começar com o Silvestrin. Vou começar com outro livro, que é este aqui, ó. Contra a Amazon, não sei se vocês chegaram a ver. Não. Não, tô ligado. Jorge Carrion, é um barcelonês. É legal, eu comprei assim porque eu sou simpático à teoria essa de que a gente não tem que ficar dando muita moleza para a Amazon, né? Eu evito comprar, eu nunca compro, na verdade, mas eu devo dizer que aqui em casa, de vez em quando, a gente compra. Eu compro horrores. O cara deve muito do faturamento a mim. Eu sei que é ruim. São eficientes, mas é o seguinte, eles acabam com a biodiversidade, entendeu? Claro. E aí então tem uma parte, esse cara publicou esse troço de várias maneiras, e blá, então começa assim, eu vou ler o enunciado de 7 razões, se chama assim, contra a Amazon, 7 razões, um manifesto. Eu só vou ler as 7 razões. 1, porque não quero ser cúmplice da expropriação simbólica. 2, porque somos todos ciborgues, mas não somos robôs. 3, porque repudio a hipocrisia. 4, porque não quero ser cúmplice do neo-império. Aí vou ler um trechinho do começo desse capítulo. Assim, na Amazon não existem livreiros. A indicação humana foi eliminada por falta de eficiência, por sabotar a rapidez, o único valor da empresa. A indicação está nas mãos de um algoritmo. Você sabe dessa história, né? Enfim, todo mundo sabe que daí vai vendo o gosto do cara e conforme vai tocando mais... Tudo é assim, o Netflix é assim, tudo é assim, tá? Mas isso é o quê? 5, porque não quero que me espiem enquanto leio. É pelo menos uma ilusão de que a gente tem privacidade e tem que manter, né? Aí ele conta aqui como é que começou a história do Jeff Bezos, esse aí e tal. Né? 6, porque defendo a lentidão acelerada, a relativa proximidade. A lentidão, é muito importante defender a lentidão, entendeu? Nós não precisamos fazer essa correria que todo mundo faz. E número 7, a 7ª razão é porque não sou ingênuo. Não sou ingênuo. Assisto às séries da Amazon, compro livros que não poderia conseguir de outra maneira na iberlibro.com, que é lá de Buenos Aires, de Barcelona, que pertence à AB Books, que em 2008 foi comprada pela Amazon. Busco constantemente informação no Google e constantemente ofereço ao Google meus dados, mais ou menos maquiados. Sei que são eles os 3 tenores da globalização. Sei que a sua música é a música do mundo, mas acredito na resistência mínima e necessária, na preservação de certos rituais, na conversação que é a arte do tempo, no desejo que é tempo transformado em arte, em assobiar, enquanto vou passeando entre minha casa e uma livraria, melodias que só eu escuto, que não pertencem a mais ninguém.
Os livros que não estão fora de catálogo sempre compram em livrarias físicas, independentes e de confiança. Então é isso. Isso aqui também ao mesmo tempo é um apoio simbólico que fazemos aqui aos nossos livreiros de rua, a Nani Rios, o pessoal da Bamboletras, o pessoal da, como chama, da Travessa, não, desculpa, Taverna. Taverna. Travessa era do Rio. Enfim, esses livreiros que resistem aí. Certo. Beleza. Vamos lá, Silvestrin, tua vez. Então tá. Então, já que mostramos aí o Carta Aberta ao Demônio, né? Esse livro que eu lancei agora pela editora Libretos, e trabalho da Libretos muito legal, da Clô Barcelos, do Rafa, né? Uma editora muito legal. E aí esse livro tem capa e ilustrações do Léo Silvestrin, que é o meu filho, um artista visual. Certo, legal. Está se formando em artes visuais na Federal. Bom, então eu vou ler o poema que dá título ao livro, né? Porque daí a gente já encurta um pouco a conversa, que é o poema Carta Aberta ao Demônio. Demônio, meu chapa, espero que esteja bem com os seus, ou mal, se achar que assim é melhor, ou pior, vá saber. Venho, por meio desta, convidar para a festa do Dia da Besta, data a ser criada em projeto de lei que já encaminhei. A efeméride é uma homenagem a todo o seu serviço prestado a gente que vive deste lado do Atlântico. Receba este cântico, que nasce agora e que seja eterno, e antes que eu esqueça, leve todas as bestas para os quintos dos infernos. Muito bem, muito bom. Vamos lá, então. Vamos lá, Diego. Eu vou ler aqui também 2 poemas do livro novo de Silvestrin. Você mais fominha que Silvestrin, vou ler 2 livros, 2 poemas. O fominha, o Silvestrin leu só um curtinho, mas tudo bem, na próxima tu lê 2. Tirou atraso. Eu vou ler 2 aqui dos que na primeira leitura do livro assim estão entre os meus preferidos. Desculpa aí, Silvestrin, se eu for ler e tu estivesse preparado para ler, mas enfim. O primeiro que eu vou ler é Cupins. Quando os cupins se alastram, é preciso jogar a madeira fora, a porta do armário, a casa inteira, e quando mais nada sobrar, o cupim a si mesmo devora. Age por dentro, em silêncio, e vai pondo abaixo o agora de tudo que um dia se quis, a morada, a alegria, um país. Que fizeste do teu país, cupim? Um país é uma ficção, um amontoado de diferenças, e sobre elas passaram massa corrida, e sobre a massa tinta a óleo, e sobre a tinta papel de parede, com as cores de uma bandeira. E o segundo que eu vou ler é o poema que tem como título Saber, o verbo saber. Eu não sabia, agora sei o que é viver numa ditadura. De manhã à noite, a gente espera que ela acabe e ela perdura. Está aqui o nosso amigo e convidado, Ricardo Silvestrin. Muito bem, muito legal. Bom, eu vou investir hoje em não ficção, tá? Que eu fiquei nessa aí, que hoje vou dar discurso, bem louco. Então, vou começar com o livro daquela francesa, que é Vanessa Springora, sei lá como é que fala o nome da mulher, O Consentimento. Saca, né, Diego? Então, esse livro foi lançado o ano passado, essa mulher hoje tem 40 e poucos anos, e ela narra um episódio que aconteceu nos anos 80, em 80 e meados dos 80, ela tinha 13 anos, quando conheceu um escritor francês, que na época já era uma celebridade. O cara lançava um livro por ano, participava de programas de TV, dava entrevistas, e ele escrevia romances, ensaios e diários, e o assunto dele
era basicamente em torno de aventuras sexuais com crianças ou púberes, né? Assim, adolescentes. Ele narrava desde as suas idas a Filipinas para fazer turismo sexual com meninos de 11 anos, até as suas histórias com meninas. Ele ia trocando, então ele tinha um padrão, assim, ele fazia, digamos, a iniciação sexual de uma menina de 13, 14 anos, e ela acompanhava, ia mantendo essa menina uma história, um caso, e logo ele já descartava e ia para uma outra menina também dessa faixa etária. Essa mulher que escreveu, ela levou 30 anos para conseguir escrever sobre isso. Ela é uma editora, ela também faz cinema. Ela teve assim a vida praticamente destroçada, né? Porque foi muito tempo para conseguir elaborar tudo isso. É muito forte. Ela usa no livro, ela se refere a ele, ao escritor que se chama, nunca tinha ouvido falar, Gabriel Matseneff. Ele hoje tem 84 anos. Ela se refere a ele como Gabriel M., que é o jeito que ele se referia a ela, porque ele escrevia assim, o nome dela é Vanessa, né? Ele falava Vanessa S., e escrevia tudo o que acontecia, inclusive cartas que eles trocavam, e alguns eram relatos assim, não era ficção, eram diários que ele publicava. Então, vou ler um trechinho desse livro, em que ela diz assim, no começo, 10 anos antes do meu encontro com G, né, como ela trata ele, por volta dos anos 70, então 10 anos antes do encontro dela, que foi nos 80, um grande número de jornais e de intelectuais de esquerda tomou publicamente a defesa de adultos acusados de terem relações culpadas com adolescentes. Em 1977, uma carta aberta em favor da descriminalização das relações sexuais entre menores e adultos, intitulada A Respeito de um Processo, foi publicada no Le Monde, assinada e apoiada por eminentes intelectuais, psicanalistas e filósofos de renome, escritores no alto de sua glória, a maioria de esquerda. Entre outros, encontramos nomes como Roland Barthes, Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e por aí vai. Esse texto se manifesta contra a prisão de 3 homens que aguardam o processo por terem tido e fotografado relações sexuais com menores de 13 e 14 anos. E a carta, esse manifesto publicado, criticava, achando que era uma prisão preventiva muito longa, para um simples caso de costumes, no qual as crianças não foram vítimas de nenhuma violência, mas, ao contrário, afirmaram aos juízes de instrução que eram aquiescentes. Então, esses intelectuais que eu citei, alguns aqui, se mostravam assim, tipo, achavam escandaloso esses jovens estarem presos por isso. Bom, a petição é assinada também por esse escritor, né, o Gabriel Matseneff, e foi preciso esperar, isso foi nos anos 70. Em 2013, ele revelou que ele começou a campanha, inclusive ele fez o texto, ele recebeu alguns nãos, né, para a defesa dessa causa, como Marguerite Duras, Foucault, não quiseram assinar esse manifesto. Mas conseguiu muitos outros nomes, como Derrida, Althusser, enfim, pessoas, para citar alguns, que essa carta aberta conseguiu como signatários. 30 anos depois, todos os jornais que aceitaram transmitir esses debates mais do que discutíveis publicaram um mea-culpa, 30 anos depois, dizendo coisas tipo assim, a mídia é apenas reflexo da sua época. Por que todos esses intelectuais... Aí a pergunta que a Vanessa faz.
por que todos esses intelectuais de esquerda defenderam com tanto ardor posturas que hoje parecem tão chocantes? Sobretudo, a flexibilização do Código Penal relativo às relações sexuais entre adultos e menores, assim como a abolição da maturidade sexual. O problema é que nos anos 70, em nome da liberação dos costumes e da revolução sexual, era defendido o orgasmo de todos os corpos. Impedir a sexualidade juvenil era sinônimo de opressão social, e a separação arbitrária da sexualidade entre indivíduos da mesma faixa etária constituía uma forma de segregação. Lutar contra o aprisionamento dos desejos, contra todas as repressões, essa era a palavra de ordem. Então, enfim, é proibido proibir aquele espírito da época, né? Então, isso, ela diz que ela conta aqui, narra todo o seu envolvimento, o quanto isso confundiu a sua cabeça, porque em 2013, esse cara aqui recebeu um prêmio bem importante na França por um artigo que ele escreveu. E aconteceu também, recentemente, em 2017, um episódio na França em que um cara de 28 anos, isso foi em 2017, acusado de estuprar uma menina de 11 anos, conseguiu diminuir a sua pena dizendo que a menina consentiu, entendeu? Então, esse é o título que ela dá, né? O consentimento, que aí ela começa a se perguntar, o que é consentir? Como é que uma menina de 11 anos é colocada no mesmo nível assim, de igualdade para emitir a sua opinião sobre o acontecimento de um adulto? E não dizer não é a mesma coisa que dizer sim, especialmente para uma criança. Como é que tu vai botar no mesmo nível, né? Uma história assim chocante e é uma coisa que acontece até hoje no mundo inteiro, entendeu? Então, queria começar assim Qual é a editora desse livro aí, Kátia? A editora desse livro aqui é professor Verus, editora. É incrível, assim, é chocante e o pior assim, é a naturalização disso, né? Porque em nome dessa liberdade e é proibido proibir, nossa, foram acontecendo assim atrocidades enormes, né? Tá. Agora há pouco a gente está vendo no noticiário, né, aí, o cara das Casas Bahia, o dono, o filho do dono, não sei quem, sabe? Uma coisa assim, uma coisa de revoltar o estômago. Mas, enfim, tá. Vamos seguindo com o professor. Já falei horrores. Foi só o começo. Eu ia ler o Silvestrin, mas vou deixar para ler daqui a pouco. Então, eu vou ler um trecho desse livro aqui, ó. Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Essa é uma super jornalista, né? Faz cobertura internacional, cobertura de guerra e tal, e foi ela que fez a primeira denúncia do uso sistemático de WhatsApp para disseminar fake news e barará. Enfim, ela foi decisiva naquela CPI do ano passado, sei lá, retrasado, que não deu em nada, mas, enfim, que tinha a ver justamente com isso, né? Com ela descobriu documentalmente que gente tinha contratado empresas que passavam massivamente fake news que elegeram esta figura que está lá no Planalto agora, né? Pô, o livro é o seguinte, eu li ele assim, meio correndo e meio passando por cima, porque o livro dá um engulho, assim, porque, puta, é esse nosso mundo aqui, né? Eu vou ler só uma passagem que é do começo da CPI, assim. Foi no decorrer dos trabalhos da CPI que Nascimento, ex-funcionário de uma empresa, a Jacobs, foi convocado a depor. Em 12 de fevereiro de 2020, ele contou diversas mentiras em seu depoimento. Esse Nascimento, o cara chamava Hans River Rio do Nascimento, né, o cara. Afirmou, por exemplo, que eu simulara interesse por um suposto livro dele para conseguir entrevistá-lo. Aí vem a fala dele na CPI.
Falei, pô, estou lançando um livro aí, esse livro vai ser bacana. De repente, essa jornalista entrou em contato comigo, falando a respeito do meu livro. Eu fiquei até assim, falei, bacana, vai me entrevistar, vai querer saber sobre o meu conteúdo, né? Aí a Patrícia Mello diz assim, eu tinha comigo todas as trocas de mensagens por WhatsApp e áudios de nossas conversas. Da primeira vez que eu havia procurado, mandei mensagem dizendo, aí ela transcreve, oi, Hans, tudo bem? Meu nome é Patrícia, sou jornalista da Folha de São Paulo. Estou fazendo uma matéria sobre empresas de marketing digital. Vi um processo trabalhista que você está movendo, acho que posso te ajudar e você pode me ajudar. Podemos falar? Porque esse cara tinha trabalhado nessa empresa e aí ele saiu batendo a porta, que queria ganhar uma grana, fez um processo trabalhista e tal, né? E aí ela se interessou porque isso podia, enfim, revelar a participação dessa empresa. Aí ele disse que sim, topou. Aí dias depois ele vai dar o seu depoimento na CPI. Aí olha o que ele disse na CPI. Então o convite dela foi assim, quero falar contigo por causa do processo trabalhista. Aí ele dizendo na CPI, eu vou deixar mais claro, mas muito mais claro, porque eu acho que eu não fui muito direto nessa situação da jornalista. Ela queria sair comigo e eu não dei interesse para ela. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa, com o propósito de pegar a matéria. Ela se insinuou para entrar e eu ainda falei que não podia entrar na minha casa. Ela queria ver o meu computador, que inclusive eu trouxe para cá. Não está aqui, eu trouxe para o flat em que a gente está. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, e deixei claro que não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, que a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro, entendeu? E foi daqui que nasceu aquela fala medonha do presidente da República dizendo que ela queria dar o furo. Lembra daquela história? Sim. Aqui é a mulher que está movendo um processo contra ele, contra esse patife aqui, contra vários patifes. Enfim, esse livro é meio desse assim, meio indigesto de ler, mas é precioso, assim como documentação desse mundo, dessa troça em que a gente está chafurdando, né? É isso. Patrícia Campos Mello. Ah, vamos lá, então, chafurdando. Vamos lá, Silvestrinho. Chafurda aí com a gente. Chafurda. Outro tempo. Na verdade, este é um tempo de mentiras. Tempo de verdades terríveis que não podem vir à tona a não ser sob a forma de violência. O crime de encomenda, o corpo entregue, o triste mandante alegre. O falso atentado, o falso Messias, o falso louco. A verdade, cada vez mais distante, é levada para fora da cidade, aos trancos, aos empurrões, por capangas, por quem gritar mais alto no debate. Há concursos para escolher a melhor mentira. Seguidores de uma ou de outra linha mentirosa, argumentos para provar que mais vale esta do que aquela. Como o mar, a mentira sobe, desce, vem e devasta tudo. Mas também é diversão para o bebê, a gaivota e o cachorro. Pensou ter ouvido um sebinho sobre o fio de eletricidade. Foi ver, era um minúsculo homem fantasiado de passarinho. Disfarçado de filósofo, o besta convence as bestas. Mas também foi traído. Eram falsas bestas se fazendo de sonsas. É o guarda? Não, é a milícia. É a equipe médica? Não, é um grupo que tomou a sala e a palavra. É o juiz? Não, ou é, mas que diferença faz? No país da mentira, cada um pode ser e não ser. Cada homem ou mulher é seu espelho e joga com o álibi do reflexo. Acusado, foge para dentro da imagem. Absolvido, reincorpora-se. O jogo se estende pelas telas dos celulares. Ninguém está onde está. Encontra-se alhures, falando com outro que não está lá, mas aqui, no lugar deste, a salvo de quem vive à sua volta. Ao comando de ação, a equipe de atores policiais entra no cenário local do crime e leva os atores meliantes algemados, a caminho do nada, e só para quando ouve corta. Ao padre, no confessionário, não se confessam mais mentiras, só verdades. A penitência é rezar entre dentes para disfarçar que não se sabe a reza. Os ministros da deseducação, do zero ambiente e da família dinossauro jogam cortina de fumaça sobre os atos do ministro da Fazenda, que passam despercebidos no meio da confusão. A soma dos tweets formará um discurso de ladrilhos. Cada parte ao todo pode ser lida em si mesmo, ou como um retalho, um frangalho, um fiapo de uma lógica que repousa no mesmo lugar de sempre da história. Este é um tempo de retórica,
Mas a poética continua ensinando que a arma do poeta, como disse Aristóteles, não é fazer o possível incrível, mas o impossível crível. Muito legal. Esse é o poema que abre o livro, né? É muito bom. Eu adorei aquela coisa do como o mar, a mentira sobe, desce, vem e devasta tudo, mas também a diversão para o bebê, a gaivota e o cachorro. Achei muito bom isso. É. Muito legal. Então, vamos lá, Diego, seguindo. Vou ler 2 poemas aqui de um poeta que me é, com exceção, acho que desses 2 poemas, totalmente desconhecido, que é um poeta de El Salvador chamado Roque Dalton, que viveu bem no metade do século XX, 35 a 75, né? Esses 2 poemas aqui foram traduzidos por uma aluna, minha aluna na PUC, que é uma estudante, professora e escritora colombiana que está radicada aqui em Porto Alegre já faz algum tempo, chamada Ángela Quartas, e ela está trabalhando um pouco com poesia, e essa poesia, de certa forma, mais radicalmente interessada em retratar a violência e tudo mais. Aqui, no caso, é um poeta de El Salvador, que teve um envolvimento com o que eles chamaram lá de Exército Revolucionário do Povo, uma espécie de, não sei se essa chegou a ser uma guerrilha, mas, né, como vários países da América Latina, El Salvador passou por um período de muitos governos militares. E ele viveu praticamente a vida toda exilado, e aí voltava, e ele acabou depois assassinado em El Salvador, lá em 75. Então aqui são 2 poemas que, de certa maneira, falam um pouco dessas coisas, ditaduras, América Latina e tudo mais. O primeiro tem justamente como título América Latina. O poeta, face a face com a lua, fuma sua margarida emocionante, bebe sua dose de palavras alheias, voa com seus pincéis de orvalho, arranha seu violininho pederasta, até que lhe arrebentam as fuças no áspero muro de um quartel. E o segundo tem como título O Descanso do Guerreiro. Os mortos estão cada dia mais indóceis. Antes era fácil com eles. Lhes dávamos uma roupa engomada, uma flor, louvávamos seus nomes numa longa lista, que os recintos da pátria, que as sombras notáveis, que o mármore monstruoso. O cadáver assinava em busca da memória, ia de volta para a linha e marchava no compasso da nossa velha música. Mas que nada, os mortos são outros desde então. Hoje se mostram irônicos, perguntam. Me parece que perceberam que são cada vez mais a maioria. Esse é o Roque Dalton, poeta de El Salvador. Tá bem. Tá, eu vou seguir aqui mais uma vez com naquele assunto indigesto ali de estupro, agora com a Gia Tolentino, que é uma americana, que aliás é uma tradução da Carol Ben-Simon, é uma série de ensaios e tal, e um dos capítulos desse livro, que se chama Falso Espelho, Reflexões sobre a Autoilusão, é sobre um episódio de abuso dentro de uma universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e que só foi repercutir muitos anos depois através de uma matéria que saiu na Rolling Stone. Ela vai fazer todo o histórico e tal, mas eu só vou ler um trechinho. Durante séculos, o estupro foi visto como um crime contra a propriedade e os infratores eram frequentemente punidos pela imposição de uma multa paga ao pai ou marido da vítima. Até a década de 1980, a maioria das leis de estupro nos Estados Unidos especificava que os maridos
não podiam ser acusados de estuprar suas esposas. Então, assim, era uma norma, era ok. Essa visão se estendia à Universidade da Virgínia, que por muitas décadas expulsou estudantes por plágio, mas se recusou a considerar o estupro um crime grave, porque aconteciam horrores, né, nessas universidades, nessa aqui especialmente. Eles tinham grupos supremacistas, né, as comunidades brancas, assim, homofóbicas, assim, um troço tenebroso. Bom, de 1998 a 2014, 183 estudantes foram mandados embora da universidade por violações ao Código de Honra. Um deles, por exemplo, copiou 3 frases da Wikipédia quando estava estudando. Quando, no fim dos anos 1990, um aluno foi considerado culpado por agredir sexualmente uma aluna chamada Jenny Wilkinson, a universidade o puniu com uma carta de reprimenda em seu histórico, a qual podia ser removida depois de 1 ano, caso ele concluísse um programa educativo sobre abuso sexual. Por causa das leis de privacidade dos estudantes, a vítima, essa pessoa, a Jenny, não pôde protestar em público contra esse resultado. Na verdade, é muito maluco, escreveu ela na Times em 2015. A universidade podia mover um processo caso eu falasse sobre o assunto. Aí eu dou um pulo, e só para fechar, né? Porque no livro da Vanessa, ela fala que essa permissividade que havia entre os intelectuais e escritores nos anos 70 em relação a isso, só era encontrável na igreja. Entendeu? A Igreja Católica também é muito permissiva em relação a isso, né? Ao comportamento. E aqui, nesse livro, a Dia Tolentino mostra assim, fala de vários episódios bíblicos e também na mitologia grega que já vão criando, né, formatando uma maneira de pensar sobre isso. Então, eu só vou ler um aqui, que a esposa de Ló, transformada num pilar de sal por ousar se virar para trás para ver Sodoma e Gomorra queimando, poderia exemplificar não a desobediência, mas a punição desproporcional dada às mulheres. Afinal de contas, foi Ló, ele, quem ofereceu suas 2 filhas virgens para um bando de estranhos as violentarem, e mais tarde, ele próprio engravidou ambas, no período em que os 3 viveram em uma caverna. Meus professores, a Dia Tolentino está dizendo que estudou, que teve uma formação assim na adolescência em igreja, meus professores da escola dominical falavam de Ló com carinho. Tratava-se de um homem que tivera de fazer escolhas difíceis. Na arte, ele é retratado como um homem comum, que foi vencido pelas tentações da jovem carne feminina. Enquanto isso, tudo o que sua esposa fez foi virar o pescoço, sendo então punida para sempre de forma nada glamurosa. Falso Espelho, Dia Tolentino. Não volto mais ao assunto estupro por hoje. Vamos seguindo então, professor. Não, mas eu vou ainda nesse assunto aí. Tu vai? Um outro livro que uma vez eu já li uma parte aqui, que é desses livros também assustadores, que são super necessários, é o livro da Eliane Brum, o mais recente livro dela, que se chama Brasil, Construtor de Ruínas. Um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro. Então, o período é do Lula até o Bolsonaro, enfim, ela não livra a cara do PT, ela, por exemplo, faz uma longuíssima análise e uma descrição, uma reportagem assim, por testemunhal, sobre Belo Monte, né, que é uma das causas que ela assume assim, muito claramente, enfim, é uma grande figura. Né? Aí eu vou lembrar uma outra de violência simbólica aqui contra a mulher. No segundo semestre de 2015, um adesivo apareceu no tanque de gasolina de carros pelo país.
representava a figura de uma Dilma sorridente, de pernas abertas. Quando o carro fosse abastecido, a bomba de gasolina penetrava sexualmente a presidenta. Quem usava o adesivo justificava a montagem criminosa como um protesto contra o aumento da gasolina. Mas a mensagem não era tão explícita quanto o ato. A presidente era estuprada a cada vez que o tanque era abastecido. Em abril de 2016, pouco antes da votação pela abertura do impeachment da Câmara de Deputados, a revista Isto É deu a seguinte manchete, aspas, as explosões nervosas da presidente. Na foto de capa, Dilma aparecia gritando. A fotografia documentava o momento em que a presidenta comemorava um gol da seleção brasileira na Copa de 2014, mas foi tirada de seu contexto e, junto com o título, usada para dar a ideia de que Dilma estava fora do controle. Logo, precisava ser tirada do poder. No texto era dito literalmente que ela tinha perdido, aspas, as condições emocionais para conduzir o governo. A matéria relatava os calmantes que a presidenta estaria tomando, usando o preconceito contra os distúrbios mentais para desqualificá-la. Dilma era apresentada como o clichê clássico da mulher histérica. Antes de arrancarem-na do governo para o qual for eleita, por meio de um impeachment sem fatos que o justificassem, e agora como se faltassem fatos, né? Dilma Rousseff foi tratada com os dois estereótipos costumeiramente usados contra as mulheres. No tanque de gasolina dos cidadãos de bem era a puta. Na revista era a louca. A primeira, entre aspas, merecia ser estuprada. A segunda deveria ser alienada de seus direitos, como eram os loucos na lógica manicomial que voltava com toda a força. E ela, de fato, seria alienada do direito de governar que seus eleitores haviam lhe garantido pelo voto. É isso, né? Que coisa, cara. Nós estamos vivendo isso, entendeu? Isso aqui não é um delírio, não é uma alucinação coletiva, né? Não. Isso que mais ressalta ainda a oportunidade do livro do Silvestrin, né? Com essa cara explícita aqui, né? De carta aberta ao demônio. Uma das coisas que me ocorre é isso, assim, tipo, a gente tem que conversar com o demônio, né? Tem que botar a cara e dizer, demônio, vem cá, é contigo a conversa, né? Enfim. É tenebroso. Vamos lá, Silvestrin. Convoca então... aí o demônio. Bom, deixar claro que o livro ele tem 4 partes. A primeira parte se chama Outro Tempo, que é essa parte aqui. Eu estava falando com a Marina Lima, né, com a cantora, ela me mandou um e-mail. Estou lendo seu livro, né, poemas tão lindos, tão muito legais, né, mas eu estou lendo devagar, né, porque é pesado. Né? Não, a primeira parte é pesada, depois vem o primeiro é Outro Tempo, depois é Outros Cantos, que aí são poemas mais sobre a vida e tal. Depois tem lá a outra parte que é Errata, são os poemas sobre carteira de identidade, profissão, todas aquelas coisas que a gente preenche, um poema para cada uma daquelas coisas que a gente preenche, né? Natural de... E, no final, é Atribuído a Mim, que são poemas sobre a autoria, sobre a questão da autoria. Né? Então, vou ler aqui um poema... Vai sair do demônio, tu vai para o outro, é isso? Vou para os Santos Voadores. Santos Voadores, na 52. Faz tempo não se fala sobre os Santos Voadores. São José de Cupertino era também conhecido como o Santo Levitador. Simão Mago, relatado nos apócrifos de Pedro, voou para provar que era um deus. Pedro fez uma oração pedindo ao Senhor que o parasse e o mago veio ao chão. São Francisco de Assis ficou suspendido acima da terra à altura de 3 ou 4 covados, segundo se diz. Santo Afonso de Ligório, enquanto pregava em Foggia, subiu ante os olhos de toda a congregação. A lista é grande: Santa Catarina de Siena, São Francisco de Paula, São Francisco Xavier, Santa Gema Galgani, São Gerardo Magela, Santo Inácio de Loyola, São João Bosco, São João da Cruz, São Martinho de Porres, São Pedro Claver, São Pedro de Alcântara, São Felipe Neri, Santa Teresa de Ávila, Santo Tomás de Aquino, São Serafim de Sarov. Que façam alçar voos todas as nossas dores. Faz tempo que não se fala sobre os santos voadores. Isso aí.
Me lembrei do padre dos balões, mas não tem nada a ver. Dos balões, esse é o mais próximo que a gente conhece, né? Esse... Padre, que figura, né? Para quem não se lembra, aí tem que contar, né? Foi um padre... O que aquele padre queria fazer, hein? Ai, sei lá. Segurar os balões. Queria voar. De onde ele era? Do Paraná, né? Uma coisa assim. Por ali. O padre pegou os balões, assim, mas os balões, quer dizer, muitos balões de gás. Não, mas não era naqueles negócios que voa com balão. Não, era balão. Balão. Ele já tinha voado também com balão de gazélio, já tinha feito umas experiências, mas dessa vez... Era descontrolou, né? Uma coisa assim. A gente está rindo, mas assim, o cara simplesmente morreu. Não, o cara levou um celular, não foi uma coisa assim? Ele estava parado lá. Ele levou um celular, mas estava sem carga, ou qualquer coisa assim. Estava sem bateria. Aí ele não conseguiu. Ele sobreviveu, ninguém achou. Aí foi um horror. E nós rimos. Eu acho que tudo começou a desandar quando aquele padre fez esse troço. Aquele padre ali que nos perdeu. Pronto, tá tudo explicado. É um momento chave, um momento de virada para aquele vida. Virada da visão. Agora que a gente já está consciente, já dá para virar, né? Vai lá então, Diego. Tá, eu vou ler aqui, pensando aqui no demônio e tudo mais, eu lembrei de uma parte assombrosa desse livro monumental de um escritor chileno chamado Roberto Bolanho. O título do livro é um ano, né? 2666, 2666. É um livro que tem, acho que suas 1000 e tantas páginas, e ele é dividido em 5 partes, que ele chama de 5 livros, né? E uma delas tem como título justamente a parte dos crimes, e é das experiências mais horrorosas de leitura, assim, da gente seguir adiante, porque ele vai narrar justamente uma série de crimes. Então, eu vou ler a abertura disso aqui, depois, se for o caso, eu explico um pouco mais, só para não tirar o horror do trecho aqui. Então, essa parte, que se não me engano é a terceira ou a quarta parte do livro, começa assim. A morta apareceu num terreno baldio na colônia Las Flores. Vestia camiseta branca de manga comprida e saia amarela até os joelhos, um número maior. Uns garotos que brincavam no terreno a encontraram e avisaram os pais. A mãe de um deles telefonou para a polícia, que chegou meia hora depois. O terreno dava para a rua Pelais e a rua Hermanos Chacón. Depois se perdia numa vala de trás da qual se erguiam os muros de uma leiteria abandonada e já em ruínas. Não havia ninguém na rua, de modo que num primeiro momento os policiais pensaram que era um trote. Apesar de tudo, pararam o carro patrulha na rua Pelais e um deles entrou no terreno baldio. Logo descobriu 2 mulheres de cabeça coberta, ajoelhadas sobre o mato ralo, rezando. As mulheres vistas de longe pareciam velhas, mas não eram. Diante delas jazia o cadáver. Sem interrompê-las, o policial deu meia volta e com gestos chamou o companheiro que esperava fumando dentro do carro. Depois os 2 voltaram, um deles, o que não havia descido com a pistola na mão, até onde estavam as mulheres e ficaram de pé junto a elas, observando o cadáver. O que estava com a pistola na mão perguntou se a conheciam. Não, senhor, respondeu uma das mulheres. Nunca tínhamos visto. Essa criatura não é daqui. Isso aconteceu em 1993. Em janeiro de 1993. A partir dessa morta, começaram a se contar os assassinatos de mulheres. Mas é provável que antes tenha havido outras. A primeira morta se chamava Esperança Gomes Saldanha e tinha 13 anos. Mas é provável que não tenha sido a primeira morta. Talvez por comodidade, por ser a primeira assassinada em 1993, ela encabece a lista. Mas com certeza, em 1992 morreram outras. Outras que ficaram fora da lista ou que nunca ninguém encontrou, enterradas em valas comuns no deserto ou suas cinzas espalhadas no meio da noite, quando nem aquele que semeia sabe onde, em que lugar se encontra. E assim começa essa longa parte que aí vai narrar
de forma horrível, assim, porque ele vai narrar, assim, são pequenos blocos em que ele pega, basicamente, como se fosse uma descrição de jornal, assim, de notícia de jornal, enfim, não é nem tanto de jornal, é mais de, tipo, relatório policial, assim. Então tem as descrições do corpo, enfim, é uma série, isso aqui são fatos, ele está falando a partir de fatos reais, né, que acontecem lá naquele lugar, naquela cidade do norte do México, né, quase na fronteira dos Estados Unidos, Ciudad Juárez, onde em 93 aconteceu uma onda de feminicídios que, enfim, que até hoje, de vez em quando, encontram corpos, assim, mas os caras contabilizaram pelo menos 700 mulheres assassinadas, assim, nunca aconteceu muito nada. E aí, enfim, é uma coisa horrorosa de ser lida, e aí no meio para o final desse capítulo, tem uma coisa que eu acho mais horrível ainda, que é, de repente, tem uma cena, ele interrompe essas descrições dessas mortes, dessas jovens mulheres encontradas, e faz uma cena lá no meio da delegacia, ou seja, com os policiais que estão em tese investigando isso aí, e aí, de repente, os caras estão simplesmente fazendo piada de mulher. Aquelas, sabe qual é o acordo, não sei o que lá, porque mulher é no fogão e a geladeira. Assim, aquela coisa absurda, assim, né? Enfim, não é legal, mas enfim, acho que tem uma relação direta com o demônio, né? Certo, então. Tá, eu vou continuar aqui no meu... Agora eu vou sair da questão das mulheres e vou para a Guerra do Paraguai. Esse livro é incrível, viu? Ó, José Francisco Botelho e Laura Ferraza de Lima. Hã? Saiu já o livro, que legal. Né? Saiu, é muito legal. Então, assim, ele aqui diz assim que eles vão por um outro caminho, né? Então, assim, é um mergulho... né, num dos mais famosos conflitos da América Latina, barará. Então, eles vão assim desvendando interesses, personagens e conjunturas, mostrando assim um lado mais humano, porque, na verdade, ali, como os caras fazendo deboche, falando da cor, não sei o quê, é a mesma coisa, porque a guerra é isso, são pessoas, entendeu? E tu, de repente, tu tá junto com eles, tu tá junto com esses personagens, que não é ficção, uma guerra horrorosa, mas assim, tu consegue vivenciar o cara que é o cabo que veio lá do Nordeste, que está assim, completamente apavorado já com a temperatura, porque não está acostumado, com oficiais, caras treinados que têm... E tem assim diferentes níveis, né? Eu nunca me interessei assim por ler nada sobre guerra. Eu fui ler porque era o Botelho e a Guerra do Paraguai e tal. Eu li A Retirada da Laguna, aquele livro do Visconde de Toné, que é isso, é um episódio da guerra. É um diário, é uma coisa assim... Bom, eu quero ler, até anotei aqui o livro esse do Botelho para comprar. Porque muito legal. E aí tem alguns episódios que são até engraçados, porque assim, até a comida era diferente. Tinha uns que comiam bem, outros que não. Então, tu tem vários escalões. Eu não me lembro agora quem, mas assim, tinha um cara lá que os cavalos dele se alimentavam melhor porque a comida vinha especialmente de não sei o que, era alguém ligado ao Império e tal. Mas eu vou ler um episódio que eu achei engraçado. Condidê, isso aí. Não, eu sou tão ignorante que eu só descobri agora, aos 63 anos de idade, que Lima e Silva e Duque de Caxias são a mesma pessoa. Sério! E, aliás, quem dá os nomes das ruas também não descobriu ainda, porque, porra, tem as 40, duas... homenagem para ele em Porto Alegre. Tem 3, né? Tem 3? Pior que o cara que sabe, ele vai em qualquer uma das duas, né? O cara que sabe, tá. Assim, então eu vou ler o trecho que é o seguinte: a guerra está lá, o Solano Lopes está cada vez mais está perdendo, quer dizer, tá, como é que chama? Numa emboscada, assim, ele tem que criar um jeito de sair daquilo. E ele quer ganhar tempo, então ele manda lá uns emissários para falar com quem estava chefiando naquele momento, que era o Mitre, que era o presidente da Argentina, que era o comandante naquele momento. Aliás, contestado pelos brasileiros, que tinha toda uma guerra de poder para ver quem é que ia apitar mesmo.
Então, assim, ele mandou o emissário, eles marcaram, então, o Solano Lopes, ia encontrar com o Mitre, que representava as forças aliadas, né? Então, ao amanhecer do dia 12 de setembro de 1866, os dois generais inimigos se prepararam para conversar frente a frente pela primeira vez desde o início da guerra. Bem cedo, em seu quartel... Eu já vou começar... porque eu imaginei assim. Tá, vou ler, tá. Bem cedo, em seu quartel-general, Solano Lopes vestiu um traje militar completo. Túnica vermelha, bordada a ouro, altas botas de granadeiro com esporins, calças de couro branco, luvas, espada dourada e um cap bordado com insígnias. Era o uniforme de general, posto que ocupava antes do início da guerra, porque ele tornara-se marechal depois disso, mas não tivera tempo de encomendar o respectivo uniforme, que só era fabricado na Europa. Por cima do traje... tu imagina o cara de bota branca, tá? Todo paramentado, toda maravilhosa, entendeu? Toda trabalhada no ouro. Agora, na passarela do Hotel Nacional, assim, Solano com a fantasia, apogeu e glória do general Solano. Não, isso no meio de uma guerra, sim, com toda gente passando fome, todo mundo estrupiado, aí ele vem, todo na montaria, né? Por cima do traje militar, vestiu seu poncho favorito, feito de seda, forrado de vicunha e com bordas de ouro. Um estranho detalhe, na gola do poncho estava bordada em ouro uma pequena coroa imperial brasileira. Acontece que aquele poncho foi um presente do ministro Pimenta Bueno a Carlos Antônio Lopes, na época em que os dois países estavam em termos amigáveis. Então, isso aqui é um detalhe que o cara estava ainda com um negócio ali, né? Mas, enfim... E aí ele chega assim, eu fiquei imaginando a cena, ele sai da tenda todo paramentado, já tombou a infantaria, assim, pá! E aí, assim, agora o outro lado, por volta das 9 horas, Lopes chegou ao local designado. Poucos minutos depois, viu uma figura semelhante a Dom Quixote avançando num cavalo escuro. Era Mitre, que se vestira com simplicidade para o encontro, um casaco com cinturão branco, de onde pendia a espada, e um velho e modesto chapéu de feltro com abas largas e copa alta. Junto a Mitre seguiam 4 batedores e um piquete de 20 lanceiros em esplêndidas montarias. Então faz esse contraste, né? O Solano, esse era... baixinho, era esquisito, aí o baixinho, espalhafatoso, já queria lacrar no... Será que ele tinha direito, né, que nem os generais que estão no poder, tinha direito a 2 tetos? Viu essa, dos 2 tetos? Não. Não. Agora estão com 2 tetos. Cara, fazendo puxadinho do salário, né? O cara pode manter o salário deles de general reformado e o de ministro, sei lá o quê, né? É o teto de vidro e o outro teto, né? Depois do teto tem a cobertura, né? Tem a cobertura, Bom, era isso então. Só para... Aqui, só um bem pequenininho de Silvestrinho, só para não dizer que eu não li, tá? Que é o revezamento. O professor também ia ler um, eu acho, né? Tu vai ler? Tá. Então lê aí, professor, depois eu leio. Não, tem vários poemas bacanas. Que tem um da primeira parte que se chama Camarada. Mayakovsky, que é uma personagem aqui do... Camarada Mayakovsky manda um recado, eu, Ricardo, aqui do futuro. Estamos encharcados de passado. O retorno do recalcado, como o Freud dizia, e o Ali repetiu em coro. Sei que uma nação é uma colcha de retalhos costurada com linha dura, enquanto o poeta afia o verso, pronto para empunhar a palavra de desordem à frente da passeata no trajeto combinado com a polícia e a prefeitura. Tudo vale no tempo anterior ao desencanto. Homens e mulheres tomados pelo sentimento de construir um país justo. Mas o motor da história não enguiça e lá vem outra tropa atacar tudo que se conquista. Me empresta teu canto altivo. Mayakovsky depois acabou
se matando, né? Mas, enfim, pelo menos ele tinha, no momento, ele foi alegre, né, com a Revolução. Me empresta teu canto altivo e cheio de convicção na construção socialista. Esse sonho que pode durar apenas uma noite, mas, como no verso de Vinícius, é infinito enquanto dura. Esse era um poema da primeira parte, mas tem um da segunda parte que, na verdade, tem o espírito da primeira parte, que foi o que mais me pegou de todo o livro. E é uma cena banalíssima, mas é daqueles poemas assim, que é muito, como é que eu vou dizer, muito sintomático do que nós estamos fazendo. O poema se chama Estação, é bem simples. É um cara andando no metrô, trem, coisa assim. Diz assim, um dinossauro senta ao meu lado no trem. É isso, entendeu? É o que aconteceu. Um dinossauro sentou do nosso lado. Aí tu olha e diz, pô, tem um dinossauro aqui do meu lado. Tá, o poema diz assim, um dinossauro senta ao meu lado no trem e ninguém nem aí. Puxo conversa e ele abre a bocarra, mudo de ideia e me calo. No banco em frente alguém lê o jornal e resolve espiar. Me perco em reflexões sobre o Brasil e seu destino errante. O alto-falante diz com voz incompreensível o nome da estação. Decido saltar fora, afinal já me sobrava uma nesga de banco. Que é o que está nos acontecendo. É o dinossauro vai subir no trem, sentou do lado dele, tu diz, pô, um dinossauro aqui, cara. Ele vai te empurrando para fora, entende? E todo mundo achando normal, né? Sim, tá todo mundo no trem, bem de boas, né? Foda, né? É, foda. Vou ler um do Silvestrin, tá? Que é o revezamento, que é da primeira parte. Democracia é um revezamento. Um pouco de tempo para um sábio, um pouco para um louco, um tanto a um larápio, um pouco a um genocida, e assim vamos levando a vida. O que eu vou te dizer, né? Vamos fazer mais uma leitura final, um do Diego e um do Silvestrin? Vamos, se vocês quiserem, claro. Podemos, Diego, claro. vai lá. Tá, então eu vou ler. Eu tinha separado aqui um poema do Fabrício Corsaletti, que eu sempre quis ler no Sarau e acabei nunca lendo. Acho que eu nunca achei a ocasião, e acho que agora pode ser, porque eu acho que ele é um papo reto interessante, assim. O título é Notícia. Ele diz assim, uma coisa é a mãe que acorrenta o filho de 11 anos viciado em crack à sua cama miserável para evitar uma tragédia. Outra é rodar os sebos de Pinheiros atrás dos poemas de François Villon e voltar para casa com uma novela sobre um urso. Uma coisa é a mãe que acorrenta o filho de 11 anos porque quando fica louco ameaça a irmã com uma faca e bebe perfume se não tem birita. Outra é passar 2 horas no engarrafamento conversando com um taxista irritado que garante que antes do Viagra as ruas eram cheias de mulheres casadas procurando sexo. Uma coisa é a mãe que acorrenta o filho de 11 anos por desespero e sem temer um processo. Outra é faltar ao trabalho por ter cheirado cocaína a noite inteira ouvindo bar e falando merda. Uma coisa é a mãe que acorrenta o filho de 11 anos, é presa e diz que não se arrepende de nada, pois seu menino é seu tesouro. Outra é esquecer o aniversário de uma amiga querida, mas neurótica, que não perdoa quem não telefona para lhe dar os parabéns. Esse é o Fabrício Corsaletti. Silvestrin, vai lá, então tu faz o fechamento. Faz o fechamento. Mas antes do fechamento, eu queria convidar todos que estão assistindo este nosso programa para não perder a canja do Júlio Reni, né? Que é um grande compositor, letrista, compositor de melodias incríveis. E pode entrar no Spotify, botar Júlio Reni, tem a discografia dele ali, e eu recomendo entre seus discos Diários da Chuva, tá? Que é um discão dele mais contemporâneo, assim, não são os hits que todo mundo lembra de Reni. Diários da Chuva, ouçam do início ao fim, discão lindo do Júlio Reni. E eu termino aqui, então, com O Caso, do Carta Aberta ao Demônio. Esta árvore inclinada, como a Torre de Pisa, ainda vai assistir a quantas tempestades? Suas raízes estouram o calçamento,
e já foram podadas por diferentes mãos. Recomposto o passeio público, ela volta a pressionar as lajes e se inclina em diagonal, como se estivesse num pé só. Talvez vá viver mais, muito mais do que eu, que ando ereto sobre 2 pés. Vamos cantar, então, a canção da árvore inclinada. Vamos dançar em roda à sua volta. Vamos cantar e tocar pandeiro, com roupas de Pierrot e Arlequim, até que se caia, de tanto cansaço, aos pés da árvore inclinada. Mas o nome desse poema é O Caso ou O Caso? O Caso. Tudo junto. Essa árvore existe? Eu passei por uma árvore assim ontem. Na frente da minha casa, aqui na São Carlos. Tá. Não, na 24 tem uma assim também, mas ela é pequenininha, só que ela tá assim, realmente, parece que vai cair. Mas essa está na lista das obras de arte de Porto Alegre, né? Assim, a CE faz dessas, né? Assim, transforma aquelas árvores em parece aquelas fundas enormes, assim, cortadas em... Eles não entenderam o conceito de tombamento. Eu pensei que tu ia dizer, não entenderam o conceito de árvore. Tão pouco, né? Não, porque acho que no manual da CE, assim, o que é árvore? A árvore é uma coisa que atrapalha os fios, né? Aliás, os fios já deveriam ser todos, né, subterrâneos. Bom, mas enfim, aí já... Enfim. Bueno, era isso? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, vamos só lembrar aí que nosso chapéu hoje aí nós estamos pedindo que seja reforçado aí, porque vai ser uma mão que a gente está dando aí para o nosso... Além de amigo e querido, velho parceiro do Sarau, uma grande figura, que é o Júlio Reni, né? E ele, como outros artistas aí durante a pandemia, está necessitado, né? Tem muita gente, muitos companheiros, amigos nossos, que não tem outra renda a não ser a renda de shows e eventos, né? E é isso, né? Então, estamos pedindo aí para o pessoal que está nos assistindo que se coce, como se dizia antigamente, né? Vamos se coçar aí. Vamos coçar. Vamos se coçar aí, minha gente. Vou botar o Pix aí na tela, katia@radioelétrica.com, tem a conta no Banco do Brasil também. Queria dizer que na semana passada nós recebemos nossa primeira remessa internacional, tá? Toma! Uma telespec que mora em Barcelona, e aí ela entrou em contato comigo aliás, entrem em contato comigo tanto por esse e-mail ou pelo Instagram, de qualquer jeito eu tô na área. Ela me perguntou assim, como é que eu faço? Porque eu tô aqui na Espanha, não tem esse negócio de Pix, e Banco do Brasil também não, uma remessa internacional não é a mesma coisa, teria que ser um banco, né? Aí ela me perguntou assim, tu tem PayPal? Eu falei, eu tenho há anos, né? E eventualmente uso para algumas compras, assim. E aí ela me fez uma remessa pelo PayPal. E o meu PayPal é o mesmo, esse katia@radioelétrica.com. Então, vocês que estão na Europa, quiserem Cidadãos mandar do mundo. umas linhas... Isso aí. Manda aí, que nós estamos... Pode estar na Ásia também, na China. A gente não vai... Não, o PayPal é mundial e tá, terra redonda, tamo aí. Tamo junto. Me ajuda que eu te ajudo. Não, mas então, é isso mesmo que o professor falou, a gente vai destinar, a gente quer dar um cachê bem legal para o Júlio Reni, porque ele merece por tudo que fez e faz. Eu queria agradecer também ao Oli Júnior, que foi lá e gravou na casa do Júlio. Então, bom, são 40 anos de carreira, né? Uma história importante, assim, como compositor, como autor, como intérprete, um cara que liderou várias formações e que compôs clássicos da música, né, pop aqui do Sul. Então, Silvestrin, muito obrigada, super valeu, parabéns pelo livro, tá? Eu não sou Marina Lima, mas eu também li. Eu queria dizer o seguinte, Caetano Veloso me ligou ontem, estou vendo o sarau aqui, mas estou vendo devagarinho, porque está muito punk. Tirar minha onda. Então, tá. Prof. Diego, querido Silvestrin, valeu, rádio ouvintes, telespecs, Júlio Reni.
Salve, amigos do Sarau Elétrico! Eu sou o Júlio Reni, músico do Rock Gaúcho, e vou fazer a canja da noite de vocês hoje. Vamos abrir com o lado B, uma canção onde eu junto duas paixões minhas. A fé na cerveja, que mata a sede e consola, e a fé em Deus. Um brinde. Porque eu acho que Deus é um velho cowboy. Ele gosta de cerveja e música country. 3, 4. Obrigado, Senhor, pela cerveja de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo começo da alegria. Obrigado, Senhor, pela cerveja de cada dia. Obrigado, Senhor, por essa noite que se inicia. Vamos brindar com os amigos desse bar. Vamos beber e amanhã vou esquecer tudo isso. Eu já não sei se sou tanto assim por ela. As contas vão voar pela janela. O meu serviço nem quero saber. Essa é a vida que eu queria pra mim. Yodelei, yodelei. Obrigado, Senhor, pela cerveja de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo começo da alegria. Obrigado, Senhor, pela cerveja de cada dia. Obrigado, Senhor, por essa noite que se inicia. Ti, 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 vamos rezar por aquele que tem azar. Vamos beber e amanhã vou resolver tudo isso. Eu já não sei se sou tanto assim por ela. As contas vão voar pela janela. O meu serviço não quero saber. Essa é a vida que eu queria pra mim. Yodelei, yodelei. Obrigado, Senhor, pela cerveja de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo começo da alegria. Obrigado, Senhor, pela cerveja de cada dia. Obrigado, Senhor, por essa noite que se inicia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela cerveja de cada dia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor, pela cerveja de cada dia. E vou tocar agora uma canção que talvez seja a mais emblemática da minha carreira. Provavelmente serei lembrado por ela
uma parceria minha com a falecida poetisa, minha ex-mulher, mãe da minha filha Consuelo, Jaque Balano. É a minha canção mais regravada por vários artistas de bandas e já foi trilha sonora de 2 filmes. Rock and Roll, Amor e Morte. Tocar agora mais um lado B. Essa canção se chama Noite em São Cepé, que eu fiz para um grande amigo que eu fiz na estrada. Mas é uma canção que eu dedico também a todos os amigos que eu faço na estrada, a todas as cidades onde eu passo. E graças a Deus conquisto novas amizades e lugares. Poderia muito bem se chamar nesse dia do sarau, aqui, nessa noite do sarau, de Noite em Porto Alegre. Céu estrelado,
E era isso, amigos do Sarau. Um grande abraço do Júlio Henrique para vocês. Até!